Observamos companheiros a se erguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre Jesus, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a virtude pura e simples. A oratória é realmente um apelo sublime, do qual não abriu mão o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo doutrinou no monte e, igualmente no monte, multiplicou os pães para o povo faminto, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos entender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbemos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos na obra do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, inutilmente alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não nos esqueçamos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Esta é mais uma mensagem psicografada pelo nosso saudoso Francisco de Paula Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E com esta mensagem de fortalecimento da nossa coragem em auxiliar aqueles que no momento mais necessitam, de acordo com os esforços que podemos despender, pedimos a devida permissão para entrar mais uma vez no lar, no trabalho, na convivência social de cada um dos nossos irmãos que nos prestigiam nesse momento com esse carinho, para esse apelo que fazemos à nossa melhora íntima e à distribuição dos ensinamentos da doutrina cristã, da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, portanto, a mais um programa na terceira revelação. Nossos amigos e irmãos que nos prestigiam já estão acostumados com o nosso apelo em divulgar algumas questões da doutrina espírita. Evidentemente que nesse momento, por tratar-se de um programa público, distribuímos e entramos em lares dos quais ainda não estão dentro da doutrina, não que não prefiram, talvez no momento prefiram uma outra ideologia doutrinária que nós respeitamos profundamente, mas são simpatizantes, são aqueles que no momento pretendem ampliar também o seu conhecimento de uma forma mais geral. E a esses também nós pedimos nesse momento um pouco de atenção para conosco, que talvez possamos ser úteis também, pelo menos essa é a nossa intenção, a todos aqueles que simpatizam, são curiosos, ou que têm um olhar um pouco diferente na ampliação de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou, independentemente da forma com que ele é feito. Essa é a divulgação da doutrina cristã e da doutrina espírita, que também se preocupa com esses momentos dos quais nós vamos participar juntos, em desmistificar alguns conceitos, alguns erroneamente ou por falta de conhecimento, nós preferimos acreditar assim, faz um conceito um pouco equivocado do que representa a doutrina espírita, fazendo análise, credo, muitas das vezes, meus amigos e meus irmãos, por ouvirem falar, sem conferir, sem procurar saber exatamente daquilo que estão falando. Então, há um dos conceitos que nós nos preocupamos em destruir este caráter místico ou misterioso, que significa que não se dá de acordo com as leis naturais, considerado como sobrenatural, é que nós pretendemos também neste programa fazer com que todos enxerguem a realidade que envolve a doutrina espírita codificada por Kardec, Allan Kardec, a partir de 1857, com a divulgação de O Livro dos Espíritos, o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, que se estendeu por mais 4 obras. Também temos, evidentemente, em falar na doutrina espírita, estamos falando dos espíritos eternos, que somos todos nós, divulgar essa verdade que nos estimula a buscar principalmente a conduta moral, reformar o ser antigo, transformando num ser atual. Paulo de Tarso, mais uma vez, era muito feliz quando nos deixou: é preciso que nasça um homem novo dentro de um homem velho. Essa é a proposta reencarnatória que tanta doutrina espírita acertadamente
promulga, nos convidando a seguir nessa direção. Então, meus amigos, dentro desse conceito é que esse programa vai mais uma vez ao ar, pedindo aos amigos que estejam conosco. Hoje, num momento também muito especial, estamos recebendo prazerosamente a visita do nosso irmão Edivaldo Roberto de Oliveira, que é responsável pela área de assistência de promoção social espírita do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E também, para que isso possa brilhantar e nos ajudar na condução desse tema, que principalmente as casas espíritas, mas também todos aqueles que têm olhares sobre as obras sociais, de assistências, não só filosóficas, mas como talvez por vezes necessárias materiais, temos a nossa querida irmã, trabalhadora do meio espírita já há algum tempo, a Elze Ellen Carvalho, que dirige hoje o Grupo Espírita Irmã Catarina, que fica lá no Bing, como muitos devem conhecer. Ela também é coordenadora dessa área dentro do Terceiro Seu. Meus amigos e meus irmãos, Elze, Roberto, Edivaldo, Roberto, vamos fazer com que vocês deem as boas-vindas ao momento que nós estamos em especial convivendo. É com alegria que aqui me encontro, estando por um breve tempo que seja, mas muito rico, em especial do ponto de vista afetivo. Guardo com muito carinho comigo lembranças felizes dessas terras petropolitanas. Queridos companheiros do movimento espírita, lidadores das primeiras horas do movimento espírita nesta cidade, nesse município. Portanto, registro a minha alegria e meu agradecimento por essa oportunidade. Nós é que ficamos já antecipadamente agradecidos por essa locomoção que você, o nosso querido irmão Edivaldo, é do Rio de Janeiro, e se dispôs a fazer uma série de esclarecimentos em Petrópolis hoje e também amanhã, que falaremos isso não antes da nossa querida Elze nos dar a alegria da sua palavra. Eu quero deixar o meu bom dia, muito prazer estar aqui, obrigada pelo seu convite. Esse programa, tenho certeza que está levando muitos esclarecimentos para todas as pessoas que simpatizam, como você disse, com a doutrina espírita e o entendimento do que é essa filosofia muito bacana que nos leva a nos sentir livres, pensando, né, o que é Deus, né? Então, partindo daí e toda essa nosso questionamento sobre a vida, que esse programa tenha vida longa, e nós estamos aqui muito felizes por estar com esse ícone do movimento espírita dentro do CERJ, que falará sobre assistência social espírita. Obrigado. Bem, meus irmãos, mais uma vez também contamos com a boa vontade, o carinho de nos auxiliar nessa tarefa de divulgação da doutrina, o nosso querido irmão Alcindo Campos Teixeira, a quem convidamos que dê os seus primeiros considerações, e logo depois, Alcindo, das suas considerações, te peço que entre logo na programação das nossas instituições espíritas adesas que temos hoje registrada das suas atividades. Alcindo. Boa tarde, queridos. Com certeza, nós aqui estamos fazendo um trabalho muito interessante e muito aprofundado de divulgação, de entendimento e daquilo que tão necessário se faz para que nós cresçamos. Verdadeiramente, se nós seguirmos todos esses pensamentos, todas essas instruções que nós temos tido, através das obras, através dos fatos principalmente, nós estaremos evoluindo e crescendo na direção do nosso progresso íntimo, que é tão importante, tão necessário. Nesse momento que eu diria um tanto quanto difícil, mas um tanto quanto necessário que nós entendamos essas últimas tragédias que nós vivenciamos, se nós observarmos aquilo que está mostrado nas obras, aquilo que está mostrado de todas as formas, nós chegaremos à conclusão de que realmente são fatos absolutamente voltados para a nossa evolução. E nós precisamos, acima de tudo, termos a consciência em evoluir,
em crescer, em nos desenvolver. Mas chegando naquilo que o Antônio nos solicitou, vamos falar da programação semanal das IEAs, que são as instituições espíritas adesas. O Núcleo Espírita da Posse, na União Indústria 33473, terá reunião pública quinta-feira às 20 horas. Palestra com Gabriela sobre o tema capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 26, teremos no Núcleo do Retiro, na rua Hans Britschen 235, a Comunidade do Alemão. Reunião pública com palestra de André Satiro sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. No grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, na Marciano de Magalhães 339, no Morim, teremos quinta-feira, 20 horas, reunião pública com Carlos da Gama Campos e Celso Ferreira, fazendo um painel de debate. Bem, meus amigos e meus irmãos, nós hoje vamos explorar bastante a presença, explorar no bom sentido, do Edivaldo e da nossa querida Elze, para tocar num assunto muito importante. Mas não antes de dizer que o Edivaldo hoje não está só em Petrópolis para falar sobre esse assunto. Também vai fazer palestra, e hoje o programa está indo à hora, dia 26, e até lá ele já terá feito, lá na UMEP, na comemoração do 71º aniversário da UMEP, né? E também fará um pequeno seminário de esclarecimento no dia posterior, no domingo, quando esse programa está sendo gravado hoje, vai ao ar, ele já terá feito. Então o Edivaldo está aproveitando para dissecar todo esse assunto no meio espírita de Petrópolis. Edivaldo, você como responsável da área de coordenação e assistência e promoção social do CERJ, rapidamente, porque os nossos telespectadores não são só espíritas, a gente tem a grata satisfação no local do nosso trabalho e às vezes mesmo ao circular durante a cidade, pessoas que nos abordam e dizem que simpatizam, que gostam muito do ensinamento e não são espíritas. Portanto, é preciso que a gente às vezes distribua as pessoas contando um pouco dessa estrutura que é criada para que o movimento espírita se movimente. Aqui vai uma redundância, mas é assim que funciona. E rápidas palavras, Edivaldo, o que é o CERJ, para que o nosso público possa compreender, aqueles que ainda não conhecem? É importante pensar que vivemos tempos de redes sociais e, mais do que, modelos de gestão empresariais, governamentais, fundamentadas em redes, que é uma forma de organização que sai de uma estrutura piramidal, vertical, hierarquizada e se fundamenta nas relações horizontais chamadas face to face. As pessoas que se voltam para as atividades espíritas, orientadas no pensamento primário da doutrina espírita original, dos primeiros tempos de Allan Kardec, ainda em solo francês, na segunda metade do século XIX, repito, os espíritas, e no caso os brasileiros, desde o século XIX também, construímos uma forma, uma maneira de organização que se fundamenta em redes. Isso se dá, por exemplo, em Petrópolis, as casas espíritas visitando-se entre si, trocando experiências, umas conhecendo as outras, instituições e pessoas, formam um conjunto de relações horizontais para juntas estudarem a doutrina espírita, promoverem encontros, realizarem eventos, como já é de praxe, em abril vai acontecer mais uma feira na cidade voltada para o livro, para a cultura, assim como acontece em Petrópolis, acontece em todos os municípios do nosso estado do Rio de Janeiro e além no Brasil. E dos municípios, isso vai aos estados, formando uma estrutura organizacional nos mesmos moldes, e daí chegamos a uma estrutura nacional, chamada Conselho Federativo Nacional, que
é a base do chamado movimento espírita, no espírito de uma trilogia, que é união simpática entre aqueles que seguem a doutrina espírita, unidade metodológica de ação entre as instituições, e tudo isso convergendo para a chamada unificação. Então, o CERJ nada mais é do que uma estrutura com essa sigla, junto a outras tantas com nomes semelhantes ou diferentes, formando esse conjunto nacional. Você teria, só para a gente continuar ampliando esse raciocínio, quantas instituições espíritas, não sei se você tem esse número, fazem parte desse sistema organizacional, nessa horizontal que você acabou de colocar, no estado do Rio? Em torno de entre 600 a 700, né? Vocês usaram uma expressão ainda há pouco, a DESA. Certamente há outras tantas instituições, mas a que nós consideramos a DESA, e a palavra DESA vem de adesão, significa que esse ato de entrar nesse sistema é um ato voluntário. É uma decisão tomada pela própria instituição. É uma estrutura que parte dessa vontade, tanto de indivíduos quanto de instituições. Difere de outros modelos religiosos, como eu disse, verticalizado, nos quais há uma hierarquia e há um mando nessa hierarquia do superior em relação àqueles que estão numa escala mais inferior. Isso quer dizer simplesmente assim, qualquer um conjunto de pessoas, em querendo, pode criar uma casa espírita. E após criá-la, se assim o desejar, poderá entrar nesse sistema de rede, nesse sistema organizacional, por livre adesão, atendendo a alguns princípios ordenadores dessa organização, que se fundamentam na própria doutrina espírita. Então, em suma, né, para que o público entenda, e evidentemente seu raciocínio foi bastante lógico, aplica-se a expressão unido venceremos. Sim, claro. Então, ou melhor, talvez lembrando Jesus que o feixe de varas se torna mais forte. E com certeza se torna. Né? Quando você tem um galho sozinho, isolado, até fora da própria árvore, ele tende a apodrecer e se enfraquecer. Os riscos, obviamente, são maiores. Claro. Então, como você bem o colocou, em torno de 600 ou 700, mas nós sabemos que existem muitas casas que se intitulam espíritas que não são adesas ainda ao movimento. O que nós, evidentemente, para o progresso do próprio movimento, a gente sugere que repensem e se agreguem para que essa fecho de varas seja mais autossustentável possível. E um detalhe importante é que no momento que nós vivemos, nós precisamos de utilizar todas as possibilidades de evolução, todas as possibilidades de divulgação, porque hoje você tem uma facilidade muito grande através das redes sociais, através da televisão, dos jornais, de você trazer um esclarecimento muito importante. Talvez o mais necessário é que nós mostremos o que como se faz, como se participa, enfim, inclusão de todos nós dentro dessa doutrina maravilhosa e dessa filosofia que nós temos no Espiritismo. Eu acho, inclusive, você tocou num ponto bem delicado, porque como a doutrina espírita, nós espíritas somos considerados aqueles que leem mais, né? Nós estamos numa faixa de intelectualização. Exato. As pessoas às vezes ficam assim, nossa, mas será que eu posso? Todos nós podemos, né? E há o entendimento para todas as faixas de inteligência, vamos dizer assim. Todos nós temos condições de estar conhecendo, compreendendo os porquês da vida. O fato de agregar, né, Elza, me permita, conhecimento, não significa que a gente vai se doutorar em conhecimento da doutrina, muito pelo contrário. A responsabilidade do próprio movimento, através de seus expositores e divulgadores, é falar aos mais simples, para que ele seja entendido, inclusive aos mais graduados intelectualmente. Todos são muito bem-vindos. Não é verdade? Portanto, o que você quis, para resumir, dizer, penso eu, é que está ao alcance de todos
a busca dos ensinamentos. E é assim que tem que ser. E veja bem, nós temos uma colocação muito interessante que foi dita por um dos grandes brasileiros, que dizia o seguinte: difícil é falar fácil. Porque na realidade, quando você fala fácil, é o entendimento de todos. Não é usando as palavras mais rebuscadas que você vai ser entendido. Você poderá ficar se demonstrando com uma capacidade maravilhosa, mas uma capacidade maravilhosa de não explicar nada. E todo expositor espírita deve se sentir frustrado ao sair de uma exposição que ele fez e alguém disse: mas o senhor falou sobre o quê? Ele simplesmente não cumpriu o seu papel. Meus amigos, me perdoem interromper, mas o meu irmão da técnica que nos auxilia tanto já está fazendo um sinalzinho que nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Por isso a gente pede ao nosso telespectador um pouquinho mais de paciência para conosco. Como vocês já observaram, a nossa intenção é esclarecer alguns pontos que para alguns estejam ainda obscuros em relação à doutrina. E para isso nós estamos hoje contando com a boa vontade do nosso irmão Edivaldo e da nossa querida Elze, além do assessoramento técnico do nosso abastado em conhecimento Alcindo Campos Teixeira. Mais alguns momentos e nós já estaremos de volta com o segundo bloco do programa na terceira revelação. Nos aguardem mais alguns momentinhos. Material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos.
De volta, meus amigos e meus irmãos, agora com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Pedindo aos amigos que possam ter uma atenção sempre especial, porque o assunto de hoje é muito importante e a partir desse momento nós vamos explorar bastante, explorar no bom sentido, repito, a presença do nosso irmão Edivaldo e da Elze, por uma questão que a doutrina espírita também apoia e ampara, segundo as suas modestas condições, algumas carências materiais, quando isso é possível fazer. Mas antes disso, peço ao Cindo que mais uma vez anuncie uma programação das nossas IEAs, que é o do Movimento Espírita Organizado. Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, na Rua Manuel Pimentel, 120, lá no Quissamã, terá dia 26, terça-feira, 19h50, reunião pública com Renan Tomás, capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Dia 28, quinta-feira, às 15h30, reunião pública com Valcir Gonçalves, sobre o capítulo 12 do Evangelho, Amar os vossos inimigos. E no dia 3, domingo, não haverá reunião pública. Edivaldo, chegou a vez então da gente falar sério. Não que a gente não tenha falado até agora, mas agora o falar sério entra na área que você coordena no CERJ. Então, Edivaldo, dentro desse contexto de organização desse órgão que você acabou de nos explicar, qual o papel da área que você coordena especificamente? O CERJ, como uma entidade representativa do movimento espírita estadual e com a sua missão de promover a unificação, isso se traduz em oferecer apoio, orientação, assessoramento às casas espíritas. No caso específico da área que coordeno, este é o trabalho junto às casas espíritas, acrescentando-se um aspecto específico. Enquanto os demais temas de orientação, de assessoramento que o CERJ oferece às casas adesas são muito próprios do campo doutrinário, como a mediunidade, o trabalho de educação doutrinária de crianças e jovens. No caso da área de assistência e promoção social espírita, há uma particularidade, qual seja, esse trabalho na casa espírita requer um diálogo contínuo da casa espírita com a sociedade atual, com a comunidade na qual a casa se insere e, em particular, com uma política pública denominada Política de Proteção Social, de Assistência Social, que está configurada num sistema único de assistência social, que tem como base de território os municípios. Cada município tem uma secretaria, tem uma estrutura, instituições, serviços, e a Casa Espírita, no seu fazer da assistência e promoção social espírita, precisa se articular e dialogar com esse sistema público estatal de assistência social. A Elze tem uma experiência em Petrópolis, né, dentro do sistema público, se não igual, pelo menos bastante semelhante, de apoio a essa carência. Isso também é o outro lado das suas atribuições. Sim, por sinal, e hoje nós vamos estar com a Betina, que é uma casa espírita, Missionários da Caridade, onde eles vão conhecer o programa em si, que é um programa social voltado para a mediação de conflitos, onde os seus participantes irão ajudar-nos no atendimento a esse trabalho dentro do município. Como o Edivaldo falou, eu gostaria só de voltar para o novo olhar da assistência social que nós precisamos ter dentro da casa espírita, focado mais na convivência de um modo geral, que hoje é a maior dificuldade, e que a assistência social, como departamento, às vezes exclui o próprio
tarefeiro. Então, esse novo olhar que nosso livro Conviver para Amar e Servir nos alerta é de que a assistência social espírita, na nossa casa espírita, precisa começar pela equipe. O aprender a conviver com a equipe, para depois, fortalecidos, a gente ampliar esse trabalho e chegar à rede. Hoje não se entende um trabalho assistencial, principalmente de promoção social, sem estar vinculado à rede pública também. A pergunta que eu ia fazer, e posso repetir, porque talvez seja necessário a gente ampliar, Edivaldo Serge, como é que ele vê em importância o desempenho das IEAs nesse projeto de coordenação? A Casa Espírita, por sua própria natureza e definição, ela é a unidade básica do movimento espírita. Referência, né? Ela é o tijolo desse edifício. É fundamental, porque ela está inserida em um dado território, a partir de um endereço físico, ela abre as suas portas, alcançando uma comunidade que lhe é em torno. São pessoas que vêm à Casa Espírita procurando o contato com a doutrina espírita e, como também, trazendo as suas necessidades, suas demandas, suas questões, e cabe à Casa Espírita acolhê-la em sua totalidade como uma pessoa humana, na visão espírita, um ser encarnado. O fato de ser uma unidade, isso a doutrina espírita esclarece, no Livro dos Espíritos, a questão 134, define alma como espírito encarnado. Nós somos uma unidade, não há uma separação entre corpo e espírito. Estando encarnado, nós temos um conjunto de relações e nessas relações vamos construindo a nossa identidade e atendendo às nossas necessidades. É no campo relacional. Então a Casa Espírita, ela se situa nesse contexto das relações, como disse a Elze, primando pela convivência intramuros da Casa Espírita e a convivência com aqueles que a buscam, que são frequentadores. E entre os frequentadores, há aqueles que trazem questões específicas que são atendidas na área da assistência e promoção social espírita. É muito interessante esse programa, mas isso é tremendamente complexo, porque hoje, me parece, isso já no passado se debatia muito dentro do Terceiro Seu, esse cuidado que nós temos em relação a essa flexibilidade das leis, que elas são mutáveis com muita facilidade. A pergunta que nós faríamos é exatamente essa. Hoje deve haver uma complexidade da aplicação da lei para que se faça a coisa de forma correta, sem ficar exposto às penalidades que a própria lei prevê. Isso, evidentemente, que você tem aí tudo registrado que possa nos orientar, ou pelo menos dar aí uma pequena panorâmica de como a Casa Espírita precisa se conduzir de forma razoável para poder estabelecer algo dessa natureza, porque há um cuidado muito grande, porque a gente está lidando com vidas, né? E às vezes fazendo as formas de forma não destrambelhada, mas desorganizada e desamparada, pode se cometer alguns enganos que no futuro pode se refletir até de forma negativa, não só contra a casa, mas como também a própria instituição espírita, de uma maneira geral, falando de Estado do Rio. Ô Antônio, o que ocorre é preciso que hoje se entenda que isso é algo novo, né? Tem poucos anos, está enraizado na Constituição Federal de 1988, quando em capítulo específico define a assistência social como uma política pública de proteção social. Até então não era. E existe prática de assistência, sobretudo no âmbito das entidades religiosas, desde o Brasil colônia, desde os anos 30 de 1500. Então, de 1988 aos dias de hoje, vem se estruturando essa política pública de assistência social,
que se assemelha a outras políticas que são mais conhecidas, como educação, como saúde. Então, a casa espírita, ela tem um campo próprio, um campo específico, ela deve atender a normativas que são próprias do país, por exemplo, o Código Civil. Você, para fundar uma casa espírita, tem que obedecer ao artigo 53 do Código Civil, constituir um estatuto, levar à Assembleia. E se a casa espírita for tratar de questões específicas, ela tem que atender a outras normativas específicas. No campo da assistência social, se a casa espírita for desenvolver algum trabalho específico, isso há de acontecer. Vou dar um exemplo, até do ponto de vista estatístico. As pesquisas mostram que a maioria das casas do movimento espírita, por volta de 90%, tem práticas que são próprias de uma casa espírita, mas 10% se vocacionaram para fazer trabalho específico. Por exemplo, um trabalho hoje de manter o que se chama tecnicamente de uma unidade de longa permanência de idosos, que antigamente chamava-se de asilo de idoso ou abrigo de idoso. Tem lei específica. Sim. Se for manter uma unidade de acolhimento de criança ou adolescente, tem também específica. Se a casa quiser desenvolver alguma atividade no chamado contraturno, tem também orientações técnicas. Então, há um campo específico que aqueles que se vocacionarem para um trabalho específico terão que atender. E, de resto, a casa espírita, portanto, a maioria, ainda que não tendo que atender legislações normativas específicas, vão ter que atendê-las no aspecto geral, porque vão ter que dialogar com essas entidades. Dou um exemplo prático de fato ocorrido. Imaginemos que a casa espírita, de uma maneira tradicional, ela distribua a cesta básica, ela distribua quentinhas, e aquele que as recebe as utilizem ali, na proximidade da casa, abra quentinho e comece a comer. Não é? Tudo bem, em princípio, mas se está sujando o ambiente, se há uma atitude inadequada, ela pode ser denunciada à vigilância sanitária. Não é? Então, são leis específicas às quais a casa espírita não pode fugir. O trabalho específico, aquele que portas adentro da casa espírita, é um trabalho de proteção religiosa ou sócio-religiosa, que se fundamenta nos princípios espíritas, numa relação de convivência fraternal. Esta é a base, mas ao lado disso tem que atentar a todos os outros aspectos que estão hoje nas normativas que o país e o município mantêm. Inclusive, Edivaldo, um detalhe importante, eu sei, pela nossa casa espírita nós vivenciamos isso. Você passa a ter uma responsabilidade quando você fornece uma alimentação muito acentuada. É uma coisa muito difícil de você conseguir organizar e fundamentar, porque você terá de ter quem vai cuidar da confecção do alimento, quem vai cuidar da higiene do alimento, claro, quem vai cuidar inclusive dos nutrientes devidos, claro. Enfim, nós hoje estamos num país, infelizmente, com uma série de normas muito acentuadas, mas que nós não conseguimos abranger a todas as necessidades das normas. Gente, eu vou ter que fazer um papel que eu detesto. Sim. Que nós, quando temos fome, a fome não pode esperar. É um detalhe interessante. Talvez nós não tenhamos muito vivido isso, entende? Eu em pouquíssimas situações, mas eu tive a oportunidade de ver. A fome é muito difícil e quem tem fome tem pressa. Sim. Eu disse entre linhas que eu vou fazer um papel que eu não gosto. Preciso interromper. Sim. Porque nós temos mais um intervalo a fazer e nós precisamos dividir o tempo até para dar oportunidade aos nossos apoiadores. E o tema, como a gente percebe, vai fluir muito. E eu acho muito importante essas colocações que vocês estão fazendo a respeito dos cuidados dessa prática.
isso pode envolver consequências que talvez no futuro a gente venha a lamentar. Por isso eu peço aos nossos amigos que nos prestigiam, que nesses momentos nos dão a alegria da audiência, que permaneçam conosco. Sabemos que o assunto é delicado, complexo, mas é preciso que se esclareça, porque, meus amigos, até para fazer a caridade não se deve fazer sem uma base daquilo que está se praticando. Já já estaremos de volta, mais um pouquinho, nós vamos aqui agora molhar a nossa palavra, como se diz na prática comum, e já já estaremos de volta com o terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. De volta então, meus amigos e meus irmãos, não posso esquecer de agradecer
a grande audiência que nós temos tido. Estamos muito felizes porque isso representa que o nosso papel está sendo desempenhado, ainda que de forma modesta, atingindo os objetivos que é a divulgação da doutrina cristã, da doutrina espírita, e levando informações de maneira correta e verdadeira àqueles que ainda ou que não estão ou que não pretendem, não importa, mas que querem tomar conhecimento do que representa a doutrina espírita na sua expressão verdadeira. Hoje estamos recebendo com muita honra a visita do nosso irmão Edivaldo Roberto, que é responsável pela área de assistência e promoção social do CERJ, em conjunto com a nossa querida Elze Ellen, que também tem esse aspecto que cuida não só em caráter particular, como também na diligência da casa a qual ela é a responsável por dirigir. Edivaldo, nesse período final que nós temos, a sua experiência, a sua opinião, que recomendações você faria fundamentalmente para que as nossas IAs se conduzissem dentro da expressão da lei e fazendo o mais perto possível, porque talvez não seja possível, não sei se cumprir ao pé da letra, de trabalhar de forma que isso possa ser edificante, que não traga problemas para o futuro, com todo esse cuidado que atos dessa natureza com certeza requer. No bloco anterior, o nosso querido Alceno usou uma expressão do Betting: quem tem fome tem pressa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, há uma bela página de Caritas, quando ela define o que é caridade, é ir ao encontro do outro. A caridade é uma virtude eminentemente relacional, é com o outro que você é ou não é caridoso. Caritas dá o seu giro habitual ao encontro da dor, ao encontro daquele que precisa. Em chegando num casebre, ela percebe que o fogão está apagado, percebe que na despensa não há alimento. Mas onde é que ela identifica a fome? Ela diz, está claramente no texto, no rosto. É no rosto que ela percebe a fome. E o texto diz assim: os corpos tiranos do espírito tinham fome. É no rosto, num contexto de relação, você percebe que aquele outro tem fome. E para quem tem fome, a pressa vem porque essa pessoa reduz toda a sua necessidade à necessidade de comer. É imediato. Claro que ela tem outra necessidade, mas naquele momento o que toma proporção é exatamente a fome. Por isso, é preciso aliviar primeiro, como está escrito no item 11 do capítulo 16 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. Alivia primeiro. Mas esse aliviar primeiro é sempre num contexto relacional, de acolhimento, de escuta, de apoio. Diz depois o texto, atende depois informando-te do que mais aquela pessoa precisa. Além do alimento, que é imediato, ela precisa de uma boa palavra, ela precisa de uma orientação. Isso também se encontra no Evangelho, no capítulo 13, no item 18. Quando ele diz, juntai ao benefício material o outro benefício que talvez seja mais importante, da tua presença, da tua palavra, da tua orientação. A casa espírita, ela tem um papel particular e específico diante da dor humana. Hoje, a sociedade guarda uma série de serviços para atender ao alcoólatra, ao drogadito, para atender uma necessidade de documentação que a pessoa possua, de uma orientação médica, de uma orientação familiar. Mas ao lado desses serviços nobres e importantes, organizados numa rede, permanece o lugar da casa espírita com um papel muito próprio, muito específico. À luz do entendimento de que cada um de nós é um ser imortal, a quem berço e além túmulo, a casa espírita pratica a caridade na exata acepção que Jesus nos deu, como está no Livro dos Espíritos, na questão 886. Caridade é sempre relacional,
exige relação, exige escuta, exige convivência, e ela se dá no próprio tempo, em um encontro, 2 encontros, 3 encontros, que vão se repetindo. E esse é o papel irrecusável na casa espírita, sobretudo nessa hora de dor superlativa que a humanidade tem experimentado. Então, quem pensava que a doutrina espírita era só fazer assistências mediúnicas, tratar de obsessão, de desobsessão, de tratar irmãos com concepções físicas e às vezes morais, vejam quanta ampliação tem na finalidade de uma verdadeira casa espírita. Portanto, a gente tem muito a caminhar dentro do próprio movimento para nos adequarmos a essa nova filosofia de vida, da qual a casa espírita tem uma responsabilidade muito grande. E aí entre os órgãos de organização, como o CERJ, como o Terceiro Seu, de orientar na direção correta. Portanto, quero crer que todos que têm essa pretensão de estabelecer uma assistência dessa natureza devem primeiro adquirir o conhecimento necessário para o fazê-lo com presteza e no caminho correto, para que amanhã, como foi dito, não sofra maiores consequências. Meus irmãos, fui informado pela nossa técnica, que é o meu calcanhar de Aquiles, né? Um dia nós vamos explicar o que é calcanhar de Aquiles, e que nós temos apenas mais 3 minutinhos. Meu irmão Divaldo, o CERJ obviamente deve ter um contato para que as casas espíritas, certamente você deve ter pelo menos um telefone, um site. Eu até acho que pela sua enorme boa vontade você não se furtará a presencialmente orientar, esclarecer quando for necessário. Eu queria que você colocasse isso à disposição. Nós temos hoje no movimento espírita brasileiro, além do livro que a Elze já apontou, Conviver para Amar e Servir, lançado em 2013, que traz uma proposta metodológica com base na doutrina espírita, e mais recentemente, lançado em 2018, um outro documento do Conselho Federativo Nacional, construído a muitas mãos por essa grande rede que é o movimento espírita, Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita. Trata das questões específicas que são inerentes a uma casa espírita, na estrutura, na organização, na formação dos trabalhadores, e traz também o que o Antônio tem insistido nas suas perguntas, toda uma orientação normativa, legal. E esse é o papel do CERJ no Estado, como o papel do Terceiro Seu aqui em Petrópolis. Aqueles que estão dentro do município de Petrópolis tem no Terceiro Seu, na pessoa da Elze, a referência mais próxima e imediata. E a partir dela, o CERJ se coloca à disposição. Nós temos um site do CERJ que tem informações. E qual temos é o site, hein? O www.cerj.org.br. Importante esse site, que através do site nós temos a facilidade de podermos entender as coisas que muitas vezes são difíceis pela forma como elas são colocadas. E ainda há um telefone, porque o Sérgio tem uma estrutura com uma secretária, né? Tem uma livraria, é o 22241244. 021 22 24 12 44 no final. Além disso, né, Divaldo, a gente, desculpa, só para ajudar no teu... só para acrescentar que, através desse telefone, a secretaria, em recebendo qualquer demanda, me encaminha de maneira imediata. É o que tem acontecido. Será bastante... Ou ainda, alcançando o site, tomando conhecimento do e-mail do CERJ, eu tenho recebido várias solicitações do nosso Estado do Rio de Janeiro. E os companheiros lá da secretaria sabem perfeitamente como me localizar e estão autorizados, quando necessário, de oferecer àquele que pede, ao solicitante, um contato direto comigo. Isso é ótimo, tamanha boa vontade do Divaldo. Elze, eu vou te pedir que você dê as suas considerações a respeito do assunto e aproveite a oportunidade para, infelizmente, se despedir de nós fisicamente, porque espiritualmente não vai tão cedo, não. Pois é, então, que pena que passou muito rápido, mas nós estamos à disposição também de
qualquer casa espírita que possa pensar em estudar o livro, em refletir sobre as suas atividades. O mundo mudou, o progresso chegou e nós precisamos nos adequar às novas regras, embora não há como perder o nosso foco da nossa doutrina espírita. Eu acredito que essas novas adaptações, até para que a gente entenda quais são as necessidades do homem de hoje, né? Embora a fome seja sempre pontual, mas existem outras necessidades, aquelas que o presidente e a sua diretoria, através do colegiado, possa identificar entre aqueles que frequentam a casa espírita. Há também necessidades. Nós todos estamos na condição de necessidades. Alguns de desobsessão, outros do ouvido amigo, outros de encaminhamento, e há aqueles que precisam do alimento material. Mas nós todos estamos na mesma condição de assistidos de uma casa espírita de uma forma ampla, olhando de um modo muito grande e pensando na convivência e nessa relação interpessoal tão importante que a gente não pode deixar de lado. Muito obrigado, eu adorei estar aqui. Elze, a gente aqui agradece a disponibilidade do teu tempo e nos auxiliar nesses momentos que quero crer que é de importância para o movimento espírita e também para aqueles que se esclarecem. Divaldo, o mesmo conceito faço, fazendo a teu respeito, um pouco mais prolongado, se a Elze não fica melindrada, porque você se deslocou de uma distância um pouco mais razoável do que ela o fez, com essa disponibilidade toda de passar esse tempo conosco, nos esclarecendo sobre esse assunto. Fica aqui os nossos sinceros agradecimentos e o momento que você precisa para as suas despedidas. Eu quero agradecer. É uma oportunidade relevante, né? O Terceiro Seu tem uma história no movimento espírita estadual, uma história relevante no campo da unificação, e o CERJ tem procurado trabalhar, e em particular na área que eu coordeno, muito com essa visão de baixo para cima, a partir das casas, a partir dos seus, e nesse aspecto nós estamos utilizando uma estratégia de trabalho que se chama piloto. Nós que não é possível dar conta de um estado, mesmo do tamanho do Rio, que não é dos maiores no Brasil, com a equipe que temos. Então, determinadas áreas estão sendo colocadas, indicadas como um campo, um laboratório de experiências piloto desse processo de mudança que está em curso. Um deles é o Terceiro Seu, graças à contribuição aí da Elze. Muito obrigado a todos. Nós é que te agradecemos mais uma vez, meu irmão, pelo esse carinho, por esse respeito, por essa consideração. Alcindo, das suas despedidas. Eu diria que nós hoje tivemos uma verdadeira lição do que nós precisamos fazer para a nossa evolução. Aqui nós ouvimos uma série de considerações importantíssimas, mas dentro de uma ótica, dentro de uma didática absolutamente possível a todos nós. O entendimento talvez seja o principal fator para que nós possamos progredir. Eu volto a citar aquela frase: difícil é falar fácil. E realmente aqui se falou fácil e se mostrou tudo aquilo que se faz necessário. Eu agradeço muito a atenção de vocês, acho e até sugerirei ao nosso produtor, o Antônio Carlos, que nós voltemos a esse assunto, voltemos a esses nossos entrevistados de hoje, que com certeza tanto trouxeram de importante para o conhecimento geral. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, que Deus continue nos orientando, nos instruindo e fazendo que nós sejamos hoje melhor do que fomos ontem e assim sucessivamente. Boa tarde a todos. Meus amigos e meus irmãos, ao chegar ao final de mais um programa na Terceira Revelação, resta-nos sinceramente agradecer aos nossos convidados e a todos aqueles que nos dão o prestígio e a caridade de nos ouvir e de nos ver, porque, dizendo francamente, os maiores beneficiados desses momentos que nós estamos proporcionando somos nós mesmos como espíritos.
Portanto, só temos a agradecer pela enorme audiência e o carinho e a oportunidade que vocês nos fornecem. Lembrando que esse programa vai sempre ao ar às terças-feiras, às 16 horas, ao vivo. Temos também algumas reprises, às sextas-feiras e aos domingos, às 17 horas. E outros que são feitos em horários aleatórios que a emissora disponibiliza. Aqueles que têm dificuldade de sintonizar o canal 19, para o programa de cabeamento de TV fechada, poderão fazê-lo ao vivo e em armazenamento pelo Facebook, digitando TVI 19. Também pelo YouTube, digitando TVI Petrópolis. Vou repetir, digitando pelo Facebook TVI 19 e pelo YouTube TVI Petrópolis. Meus amigos e meus irmãos, como disse, só nos resta mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos. Esse é um momento muito especial e deixar bastante claro, é um dos propósitos do nosso modesto programa oferecer a essa doutrina cristã, a doutrina espírita e, no caso, se me permitem, em especial, o movimento espírita de Petrópolis, a oportunidade da divulgação de suas atividades e dos conceitos verdadeiros que nós, como espíritas, estamos tentando abraçar. Então, meus amigos, mais uma vez, desejamos a vocês uma ótima terça-feira, uma ótima semana e pedindo a vocês que, se acharem que assim os convém, possamos estar juntos nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-momento especial. Muita paz a todos vocês, meus irmãos, e muito obrigado por todo esse carinho.